Bom, voltamos hoje com um novo episódio do podcast. Tá virando rotina já agora, hein? Tá, pegou, hein? Agora pegou. Trazendo hoje dois colegas, dois irmãos. Irmãos não existem, né? Irmãos. Meu irmão de sangue, Dr. Denis Vilela, neurocirurgião, especialista em cirurgia de coluna, minimamente invasivo. Mora em Limeira, né? Limeira, você mora em Limeira. Consultório em Limeira, atua em Limeira, opera em Rio Claro, São Paulo, capital. E o nosso irmão de profissão, Dr. José Maurício Seturi, residente na cidade de Rio Claro, atende Rio Claro, mais em São Paulo, né? Sim. Mais em São Paulo, virou paulista. E trouxe essas duas feras hoje com amplo conhecimento e experiência em cirurgias de coluna, com que há de melhor tecnologia para cirurgia de coluna, extremamente atualizado. Inclusive vai me contar um pouco, vocês vieram da Alemanha, foram para a Alemanha esse ano, né? Isso aí. Ou seja, antes de chegar aqui no Brasil, eles já sabem o que existe de melhor, sempre na vanguarda aí das técnicas cirúrgicas. Aí eu agradeço a vinda e começa aí se apresentando um pouquinho aí e a gente começa. Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar entre amigos, né? E a gente vai bater um bate-papo trazendo alguns casos de alguns pacientes, informando em relação à parte técnica de alguns procedimentos e tentar de uma forma mais fácil da pessoa que está querendo uma informação em relação à parte da coluna, tratamento de dores, para a gente poder mostrar de uma forma mais fácil e explicativa. Desde já te agradeço, é recíproco esse sentimento. Maravilha. Dr. Denis Vilela. Vamos lá, é isso aí. Obrigado pelo convite. É isso, a casa é nossa. A gente como irmão, a gente acaba tendo um contato mais amplo, né? Mas acaba tentando evitar os assuntos técnicos, né? E assuntos da profissão no dia a dia, né? E é um prazer aí, parabéns aí pelo podcast. A gente tem acompanhado, visto que tem repercutido bastante. E como o Maurício falou, a gente veio aí bater um papo, tentar agregar aí o conhecimento que a gente tem para a gente dividir aí as opiniões e os conhecimentos aí. O que eu acho mais legal, né, de vir pessoas diferentes, conversar com pessoas diferentes, é exatamente contar as dificuldades do dia a dia, né? Quem cuida de coluna, cuida de dor é difícil, né? A vida nossa é difícil no dia a dia, né? Pacientes complexos, muitas vezes dores crônicas, né? Então, a experiência das pessoas vai montando para a gente aí essa comunhão de conhecimentos, e isso aí agrega para todo mundo, né? A gente trouxe alguns casos, vamos fazer um podcast legal hoje, né? Trouxe alguns casos para a gente discutir, né? Comentar um pouco. Às vezes quem está ouvindo vai se identificar com algum sintoma aqui, alguma imagem ou algum quadro aí. Ia pedir para o pessoal começar com o slide número 1. E aí eu até deixo para vocês aí, vocês conhecem o caso mais que a gente, né? A respeito aí do paciente. Começar, às vezes, contando o que estava sentindo, quadro clínico, enfim, né? Apresentação inicial aí para a gente ir transcorrendo aí sobre o tratamento, né? Vamos lá, então. Esse caso é um caso nosso, é um caso em conjunto meu e do Denis. Essa é uma paciente jovem, é uma paciente que ela evoluía com um quadro de dor no pescoço, dor irradiada para os braços, a chamada cervicobraquialgia, vinha num caráter limitante devido ao quadro doloroso, que foi submetida a várias terapias conhecidas, fisioterapia, RPG, pilates, terapias posturais, estava em otimização de algumas medicações, analgésicos, moduladores de dor crônico, e todas essas terapias adjuvantes no tratamento do quadro dela, ela apresentava uma refratariedade. Então, essa aqui é uma imagem de ressonância, até para a pessoa, para o público que está vendo a imagem, é uma imagem de ressonância da coluna cervical, e nessa imagem mostrava que ela tinha dois problemas preocupantes, tá?
um problema de um disco intervertebral doente que causava uma compressão na medula. Será que é melhor pegar uma caneta e mostrar? Nesse quadro, mostrava que o disco apresentava uma deformidade, um desgaste articular, e esse disco apresentava uma compressão na medula, que é esse abaulamento posterior. Tanto o disco esse quanto o disco de cima apresentavam-se doentes. Essa paciente, em específico, é uma paciente atleta, é uma paciente que fazia terapias rotineiras do ponto de vista cardiodinâmico, com uma intensidade muscular do ponto de vista de sobrecarga da coluna bem evidente. Então, quando a gente vai avaliar um paciente, a gente não avalia só o exame, a gente avalia todo o contexto, né, Danilo? O que a paciente faz, o que os hábitos de vida dela, o que ela tem feito para melhorar o quadro funcional. E a gente, como médico, tem o dever de interpretar se o problema dela justifica o quadro clínico. Então, essa interpretação clínico-radiológica, de a gente fazer um exame físico bem feito, da gente escutar o paciente no consultório, da gente avaliar todo esse quadro dinâmico, interpretativo, depois a gente tem que associar o que ele sente se é justificado pelo exame de imagem, que é a chamada a relação clínico-radiológica. Fazendo um gancho aqui, e acho que até para a gente começar tirando um pouco essas polêmicas, né? O Denis, quantas pessoas te mandam exames de imagem por dia no celular, né? Perguntando o que você acha, o que deveria fazer, se precisa ou não operar, né? O que é um perigo, né? Porque alterações no exame de imagem são muito frequentes, né? Assim, após os 30 anos, após os 40 anos, né, os processos degenerativos, os desgastes vão aparecendo, né? Então, assim, novamente, eu acho que queria que você desse a sua experiência, assim, da importância hoje do quadro clínico, né? De você ouvir o paciente, entender a característica da dor, ver se aquela dor realmente é compatível com o exame de imagem, justamente porque as decisões hoje, elas são muito mais importantes clínicas do que basicamente o exame. O paciente dá muita importância para o exame, né? A ressonância, a tomografia e tal. Mas eu digo para eles, o que define e o que vai levar a gente a fazer condutas basicamente é o quadro clínico, né? Isso é verdade, né? Muita Continua verdade. assim, né? Muita verdade. Eu parto da premissa, né, que degeneração da coluna é diferente de doença degenerativa. Você mesmo acabou de falar, o processo degenerativo, ele é um processo natural do ser humano. Enquanto a gente está vivo, a gente está envelhecendo. O fato é que a gente não envelhece só visualmente falando. A degeneração do nosso corpo internamente, a gente não tem essa percepção. E acontece demais os pacientes passarem de repente com outros colegas, fazem o exame, tem uma alteração, vai para o neuro para operar. Na verdade, a gente não trata exame, a gente trata paciente. A gente não trata um disco doente, a gente trata o funcionamento da estrutura. Então, assim, como o Maurício muito bem falou, eu acho que assim, a associação, né, do relato do paciente, a história clínica do paciente, o perfil metabólico, o perfil físico dele, diário, associado a um exame clínico rigoroso, muito bem conduzido. Quando você associa as imagens aos exames, o nome disso é exame complementar. São exames que complementam hipóteses diagnósticas, complementam situações para você chegar a um veredito, a um diagnóstico. E a partir dessa premissa, aí sim, dar uma conduta, seja ela clínica, seja ela cirúrgica. Quantas vezes não chegou aquele paciente no nosso consultório aqui com uma dor nas costas, uma lombalgia, faz uma ressonância, tem um disco preto, um disco desidratado, é uma hérnia. E na verdade você vai ver, ele tem uma lipossubstituição da musculatura, uma hipertrofia da articulação, que é o causador dos sintomas, e não a hérnia, a protusão por si só.
Então isso é assim, e não parte só dos pacientes isso não, viu? Os próprios colegas, né? Na ânsia de, não, vai, procura, que talvez a cirurgia, pula-se a etapa da boa conversa, do bom exame físico e parte para a premissa que operar sempre é o mais fácil, né? Repetindo o que eu falo no consultório, não existe cirurgia de coluna curativa. Nenhuma cirurgia de coluna é curativa. Sim. Elas são reparadoras. Cirurgia curativa, você tem um apendicite, tirou o apêndice, está curado. Não vai ter mais apêndice. A cirurgia de coluna, você operou, e se você não conduzir o pós-operatório da maneira que é orientado e o que tem que ser feita, você perde a cirurgia. É o paciente com dor crônica, eu operei e não melhorei. Então, assim, tratar a coluna, a doença da coluna, está cada vez mais complexo, porque não depende pontualmente, vai operar ou não vai operar. É muito mais complexo e difícil que isso, né? Eu até comentei com o Herbert da última conversa, falei que eu acho que o desafio maior de quem trata coluna, faz cirurgia de coluna, talvez não seja executar a cirurgia, mas sim a indicação, né? Cada vez mais a dificuldade está exatamente em você entender a dor do doente, tentar relacionar essa dor com os exames de imagem e indicar a técnica mais correta, a cirurgia mais correta. Esse é o grande desafio, né? Tecnicamente, né, todos nós já passamos de milhares de cirurgias realizadas nesses últimos tempos, nós já temos aí mais de 20 anos de profissão, né? Então, tecnicamente é algo que não é o grande desafio hoje do médico. Eu acho que o cirurgião de coluna, o grande desafio continua sendo ainda você entender se aquela alteração da coluna é compatível com o quadro clínico e se aquilo lá é indicação de cirurgia, né? Porque, igual você bem disse, né? Muitos pacientes hoje operados lá atrás foram operados baseado num exame de imagem que mostrava, de repente, uma hérnia de disco e a causa da dor nunca foi a hérnia de disco. A causa da dor pode ter sido um enfraquecimento da musculatura, uma lipossubstituição, uma atrofia da musculatura, e que se ele tivesse feito um pilates, um fortalecimento numa academia, ele teria melhorado da dor. Peso. Né? Reduzido peso, melhorado postura, e a gente vai conversar um pouco disso, né? O Maurício, com relação ao quadro clínico aqui, né? Você falou muito da cervicalgia, né? Dor na região cervical irradiada para o braço, né? A chamada cervicobraquialgia. Esses dias eu estava conversando com um outro colega nosso e falei que, não sei se vocês têm percebido isso, parece que problemas da cervical têm se tornado mais frequentes do que, com o tempo, né? Do que os problemas na coluna lombar, né? O lombar sempre existiu, mas eu lembro que alguns bons anos atrás parece que eu operava mais lombar do que cervical. Hoje parece que já está um pouco se igualando, né? Será que o mundo moderno, essa questão de postura, celular, home office, toda essa nova dinâmica de trabalho, as próprias crianças, né, hoje mais dentro de casa, com celular, tablet, computador, será que isso aí não são fatores de risco, né? Para começar a aumentar muito as incidências aí de problemas cervical? Não sei se vocês percebem isso no dia a dia, né? Principalmente pacientes mais jovens, né? É que, na verdade, a incidência é 80% de problemas lombares e 20% de problemas cervicais. O que acontece é que, no decorrer do tempo, com o uso de tecnologias, tablets, telefones e computadores, fatores posicionais e viciosos acontecem. A partir do momento que uma criança muito precoce começa a usar tela, qualquer tipo de tela, pode eventualmente aparecer uma inversão da curvatura do pescoço, que é o chamado pescoço tecnológico. Assim, quanto mais o pescoço fletido em direção ao tórax, aumenta o peso da cabeça. E essa sobrecarga articular e essa sobrecarga no disco leva ao envelhecimento mais precoce de alguns segmentos da coluna, sim, Danilo. É aquela postura, né? A gente sempre com a cabeça fletida olhando o celular, né? Tem vários esquemas. O pessoal tá me filmando, quando eu for postar eu até vou colocar, né? O esqueminha que quanto mais fletido a cabeça, é como se um peso tivesse em cima dela. Que, na verdade, né? assim, a cabeça numa posição neutra, ela pesa 6 quilos.
tá? 6 quilos. Numa posição máxima de angulação do mento em relação ao tórax, ela pode pesar até 27 quilos. 27 quilos. Né? Até 27 quilos. E eu lembro lá atrás, quando eu me formei, né? Que a gente achava que quem trabalhava nos portos, né, aqueles estivadores que carregavam os sacos nos barcos, né, aquilo lá era um fator de risco. Hoje o fator de risco não é esse, né, é quem está com o celular na mão, né? Por isso chama o pescoço tecnológico. Né? Não tem nada de tecnologia no pescoço, é a utilização dos recursos tecnológicos fazendo com que a nossa coluna vá piorando gradativamente e pior, né? Iniciando em fases jovens, né? Porque a criança, né? Já está com o celular na mão e já tá acumulando esse risco ao longo da vida, né? Porque as crianças estão cada vez mais dentro de casa inseridas em tecnologias, né? E menos fora de casa inseridas em atividades físicas, né? A impressão que dá é essa. E esse tipo de atividade, né? Como bem o Maurício falou, associado a uma falta de estímulo físico, acarreta uma hipersolicitação do funcionamento do eixo vertebral e acaba causando as degenerações mais precoces da coluna cervical. Então, assim, a conta realmente não vai fechar, né? Então, realmente, cada vez pacientes mais jovens vêm procurar com esse tipo de sintomatologia. Uma outra coisa também, cervical, na minha opinião, né, a principal causa de dor na região cervical, cintura escapular, né, são dores tensionais, né, dores miofasciais, né, chamadas dores musculares, né, que tem uma relação muito grande com questões de ansiedade, né, tensão, estresse do dia a dia, alteração né, do sono, né, perturbações do sono, né? Então, quando a gente está falando de cervical, né, a gente tem que tomar muita atenção com relação à parte muscular, né? Porque às vezes a principal causa da pessoa são dores musculares e não relacionado com a hérnia, né? E mesmo problemas musculares, as dores também podem dar uma irradiada pro braço, né? Mas essas dores de compressões, a irradiação do braço vem associada a alguns outros sintomas no braço também, né? Sim. Qual seria? Assim, essa paciente em questão, ela apresentava perda da força, ela tinha dificuldade de pegar certos objetos, ela tinha uma fraqueza a tentar abrir uma tampa ou algo do gênero. Donas de casa que ficam derrubando coisas, às vezes pode ser devido a isso. Sim, né? Pode ser uma causa medular, né? Cervical, compressiva, radicular. Essa paciente apresentava alterações da sensibilidade do braço, às vezes ela tinha dificuldade de interpretar se o braço estava quente, estava frio, né? Pequenas alterações, você passava a mão no braço dela, ela tinha uma certa aversão a alguém colocar a mão no braço dela, e com esses sintomas ela veio ganhando uma evolução cada vez mais preocupante do quadro clínico, né? Então, por isso que você falou, a interpretação do exame clínico, uma conversa no consultório, uma avaliação clínica, metódica, associado ao exame, leva um diagnóstico correto. A falsa interpretação do problema, um falso diagnóstico, eventualmente você pode levar o paciente a operar uma doença que não era cirúrgica. Então, assim, igual você falou, quanto mais tempo a gente gasta no consultório, a gente leva a qualidade aos pacientes. Eu acho que a humanização do tratamento, independente do médico, independente do profissional, tem que ser uma coisa muito mais evidente. Porque hoje, a gente, como médico, como um formador de opinião, a gente tem que ter muita certeza se aquele caminho que a gente está traçando para o nosso paciente é o melhor para ele. Deles, sintomas de formigamento no braço, né? Eu recebo bastante queixa disso, né? Parestesias, né? Formigamentos, né? No geral, está relacionado a compressões nervosas, né, na coluna cervical, né? Eu acho que é um sintoma que não gera muita dúvida. Alterações da sensibilidade, da força, né? Eu vejo pacientes dizendo que parece que aquela sensação que tomou anestesia e está voltando a anestesia, né? Fica aquela sensação ruim, né? Você ouve bastante isso também, né? É que nem o Maurício falou, né? A gente tá batendo bastante nessa tecla, porque assim, é muito mais complexo do que parece, né? A própria sensação de parestesia, ou desse formigamento, não necessariamente também vai ser de uma compressão só da raiz na origem da coluna. Pode ser, por exemplo, compressões nervosas na altura do punho. A chamada
Síndrome do túnel do carpo. Né? Então, assim, o exame clínico, com as manobras específicas para fazer a diferenciação dessas patologias, eu já tive paciente, eu acho que vocês aqui, a gente que atende bastante, a gente vê paciente que chega lá com diagnóstico de hérnia de disco, que está formigando meu braço, então é compressão da raiz, na origem do pescoço, da coluna, aí você vai examinar, vai ver, não tem alteração reflexa, você vai ver, na verdade era uma síndrome do túnel do carpo, que é a compressão do nervo na altura do punho. Então, assim, mais uma vez a gente vai insistir em falar do exame clínico, do exame adequado e bastante otimizado. Sem ele, assim, a chance de você indicar e muitas vezes até submeter o paciente a terapias que não vão ajudá-lo e às vezes até atrapalhá-lo, né, aumentam, né? Eu alerto os pacientes, foi no médico, consulta meio breve, não explorou muito a característica da dor, o exame físico não foi realizado, a indicação só por exame de imagem está mais fadado a erro do que acerto, né? No meu entendimento, né? Hoje em dia tem colega que indica, infelizmente, né? A gente vê colega indicando tratamentos com laudos, né? Com laudos, né? Então, tem colega aí, eu já vi colega com laudo indicar cirurgia. Então, nós temos o pior, né? Nós temos hoje médicos, colegas contraindicando procedimentos por laudo. A gente vai conversar um pouco sobre isso, mas isso acho que é o mais perigoso ainda. Bom, com relação ao exame, então, nota-se, né, o Maurício, duas protrusões, uma maior aqui, né, entre a terceira, quarta, quinta, sexta e a sétima, né? Entre a sexta e a sétima, né? Dá para ver aqui a redução, né? Sim, ela tinha, espaço, na verdade, né? Ela tem uma doença do disco, né? Ela tem uma doença do envelhecimento discal, né? Com uma protrusão C6 e C7 entre a vértebra número 6 e a vértebra número 7, com uma compressão na medula. Então, o disco dela saiu do local habitual e comprimiu a medula. Essa compressão na medula, tanto no nível abaixo quanto no nível acima, gerou todo esse quadro clínico que a gente está discutindo. Associado a esse problema, é bem notório que essa paciente apresentava uma retificação do pescoço, né? Então ela perdeu a curvatura fisiológica. Obviamente que fatores constitucionais, fatores hereditários e outros fatores externos podem ter contribuído por esse problema. Uma vez que essa paciente já foi submetida a todas as terapias não cirúrgicas. E cada vez mais ela apresentava-se refratária. E a partir desse momento, a gente fala que o rio está estreitando, né? São dois caminhos. Ou não fazer nada, né, Danilo? Qual que é a conduta? Ou não fazer nada e a paciente evolui com uma incapacidade funcional o resto da vida, ou você proporcionar um tratamento que chama de epifenômeno. O que é epifenômeno? Você tratar a paciente e mudar o curso da doença dela. Então, ele ficou nessa vertente. Ou não fazer nada, ou operá-la. Então, mediante toda essa refratariedade, a gente optou pelo tratamento cirúrgico, já que a paciente estava completamente incapacitada. E algumas vezes, ela chegava no consultório segurando o braço. Então, assim, uma paciente jovem, incapacitada, não sobrou outra alternativa de tratá-la da melhor forma. Qual foi a melhor forma? Aí a gente, nos próximos fotos, a gente discute aí. Ô Denis, o paciente que vem falando que o disco dele tá preto, né? Assim, o Maurício até falou que o disco tá degenerado, né? A gente vê que tem a herniação, né? O disco saiu. Então, a hérnia, quando o disco sai, né, Maurício? Tanto esse disco quanto de cima. Quanto de cima, né? Mas com relação, a gente vê, né, que no geral o disco ele tem que ser nessa sequência da ressonância, né, que é apoderada em T2, né? O disco tem que ser mais branco e no de cima o disco tá preto. O que acontece, Denis? O disco preto, né? A gente tem um exemplo do disco de baixo, esse que você está falando, que é um disco excelente. Exato. Que ele tem, geralmente, disco, exatamente, essa cápsula mais escura ao redor, né, circulando ele, que é o ânulo, né? O ânulo. E por dentro é o conteúdo, que é um conteúdo, como a gente diz, fibroelástico, né? Que a gente costuma falar para os pacientes que serve como um amortecimento, né? Como um amortecedor. E quando a gente fala que o disco está preto, é que na verdade ele perdeu essa consistência. Então ele desidratou, tá?
Então ele fica com um aspecto mais endurecido mesmo, mais duro. E ele perdendo essa função, você vê, né? Atrapalha todo o funcionamento que a gente chama de biomecânica, né, da coluna. Uma vez que ele degenera, e aí evolui com essas protusões, abaulamentos, extrusões, uma das primeiras coisas que acontecem é a retificação do eixo cervical. E que fica na parte que a gente fala na parte anterior da coluna. A sequência é ocasionar uma sobrecarga articular da coluna, que é a parte posterior. Então você vê, um processo degenerativo que seja focal do disco, se não tratado, se não muito bem conduzido, ele vai ocasionando outras doenças e outras degenerações do eixo vertebral. E o que a gente tem com uma doença, vamos dizer assim, limitada e focal, se não tratada, como diz o Maurício, se a gente não mudar o curso dessa doença, logo mais ela vai ter o quê? Uma compressão posterior da coluna. Aí seria um outro tipo de tratamento e outra dificuldade técnica para resolver essa situação. Mas o disco preto é isso, é quando ele perde, ele desidrata e ele perde essa consistência fibroelástica do funcionamento. É um efeito cascata, né? Sim. Porque perde a curvatura, o disco degenera, o disco sai, sobrecarga de articulação, hipertrofia articular, compressão póstero-anterior. Então, assim, é uma bola de neve que o problema só vai aumentando, né? Só vai progredindo, né? Que a função do disco, né, principalmente é a estabilização, né? Mobilidade, flexibilidade Sim. e estabilização. Você tem uma doença do disco, quer dizer que existe uma instabilidade articular. Então essa instabilidade articular gera esses fenômenos aí, efeito cascata. E o protelamento do tratamento gera consequências. Então quanto mais precoce você tratar determinada doença, melhores são as chances do paciente ter uma evolução boa do tratamento. Porque poderia ser feita uma técnica, você posterga, o paciente não opera, lá na frente aquilo que poderia ser feito já não pode ser feito mais, né? Aí você já criou uma outra doença, uma outra técnica, né? Quantos anos tinha mesmo essa paciente? Essa paciente tinha 37 anos. 37 anos, o sexo feminino. Né? Quer dizer, uma paciente bem jovem. E um detalhe, né? A gente fala em dor, né? Dor, né? Eu não gosto de falar para os doentes de 0 a 10 quanto que está doendo. Eu acho que isso aí não tem muita funcionalidade, né? Muita objetividade na interpretação. Mas a gente aborda muito com relação à função, né? Ou seja, o grau de disfunção que a dor ocasiona, né? Então, o que seria isso? Não só a lesão dolorosa, mas o que a pessoa deixa de fazer, o que a pessoa se limita, o que atrapalha o dia a dia da pessoa, né? É o que a gente chama de qualidade de vida, né? Então, muitas vezes, eu pelo menos olho muito mais isso, né? A pessoa fala, doutor, essa doença está me atrapalhando muito, porque eu estou deixando de fazer as coisas, não consigo mais treinar, não consigo mais trabalhar, me incomoda para dormir, me incomoda isso, etc. e tal. No caso dessa paciente, a disfunção já estava grande, né? Sim, essa paciente já estava bem comprometida a rotina dela, né? Falando em dor, né? Primeiro, né, a dor ela é muito subjetiva. Cada um tem um limiar doloroso. Segundo, a dor é uma experiência sensorial que é muito individualizada e personalizada. Às vezes o meu limiar doloroso é diferente do seu. Então, igual você falou, é difícil você mensurar a dor, né? Então, essa paciente, ela no caso, era uma paciente médica. Tá? Essa paciente era médica, ela trabalhava atuante em consultório e ela estava deixando de praticar suas atividades profissionais, eventualmente devido ao quadro doloroso. Então, assim, essa incapacidade levou a uma incapacidade profissional e laboral. Então, tudo isso foi levado em conta, né, Danilo? Então, não é uma paciente de 80 anos que estava em casa, não. Uma paciente que está numa fase ativa economicamente. Né, Denis, assim, a dor dos outros sempre é pequena, né? Quando né, é muito comum, assim, no consultório, né? Muitas vezes vai um casal, né? Marido e mulher lá. A mulher reclamando de dor, né? E às vezes o marido olha e fala assim, não, mas eu acho que não é tanto também, né? Não é tanta dor. A dor dos outros sempre é pequena, né? A nossa sempre é maior, na verdade. A nossa sempre é maior. Isso já deu até briga em consultório, né? Porque a esposa fica chateada dizendo que o marido não acredita na dor dela, né? Enfim, mas
todo mundo já teve dor, né? Dor é uma experiência universal, né? Tem estudos mostrando que até intrauterino, né? Quando a gente está na barriga da mãe, a gente já tem experiências dolorosas, né? Mas chega uma hora que a dor começa a limitar mesmo, né? Começa a impactar, a pessoa começa a deixar de fazer as coisas, começa a perder, às vezes, a vontade de viver. E já vi pessoas assim, perder emprego, deixar de trabalhar, terminar relacionamento, deixar de fazer atividade física, ter problemas de relacionamento, até de cuidado com o filho, etc. e tal, por causa da dor, né? Uma paciente dessa, que começou a fazer fisioterapia, obviamente você não indicou a cirurgia para ela na primeira consulta, né? Ela passou por um plano de tratamento, né? Então, todo problema de coluna você vai fazer um plano de tratamento, né? Plano de tratamento, gente, significa que você vai passar por várias modalidades, você vai tentar várias alternativas, porém, elas são limitadas, não são eternas, né? Ninguém pode viver fazendo fisioterapia o resto da vida, né? Na abordagem sua, Denis, assim, qual é o tempo de tratamento clínico que você considera adequado para observar uma melhora ou não do paciente para depois tomar uma medida, digamos assim, mais agressiva de uma cirurgia? Bom, tudo tem, assim, sempre individualizado, penso dessa maneira. Primeiro, se tem limitação funcional de fato, primeiro, se tem déficit motor neurológico mesmo, acho que não tem discussão, acho que ninguém se discute e acho que o tratamento cirúrgico ele tem que ser adiantado. Se já tiver com perda de força, sinais de atrofia no membro, aí a gente, inclusive, né, a gente tem um exemplo familiar, né? A gente tem um exemplo familiar que houve, inclusive, perda funcional, começou a atrofiar o braço. Sim, então, assim, a gente não conseguiu dar esse tempo na situação de esperar um tratamento clínico. Eu penso que é o seguinte, iniciou um tratamento, um plano, uma estratégia terapêutica clínica. Se o paciente apresenta e começa a apresentar progressivamente alguma melhora, eu acho que esse tempo ele fica em aberto. Se a melhora é progressiva, tá? Agora, se esse paciente estaciona, não tem melhora progressiva, e você não vê nada mais a ofertar para esse paciente, mais que 6 meses eu não espero, não. Tem aquele paciente que fala, né? Eu ouço muito isso. Fala, doutor, eu vou na fisioterapia, no outro dia eu até estou melhor. Aí já no outro parece que eu não fiz nada, né? Então, quando eu falo para o paciente que eu estou pondo ele num gráfico, né? Esse gráfico, no tratamento dele, ele tem que subir. Agora, se ele fica subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, ou se ele sobe um pouquinho, tem uma estagnação, ou se de repente ele sobe, depois ele volta a descer, logicamente de maneira individualizada, mas eu digo para o paciente e eu faço uma pergunta para ele: qual é o seu grau de satisfação de melhora que você está tendo com o tratamento? E depende da doença. Eu digo para o paciente, depende da compressão e hérnias extrusas, por exemplo, que são hérnias mais difíceis de resolver, a gente sabe que a evolução delas são mais complexas, que eu já até falo para o paciente, falo assim, olha, tentar um tratamento clínico a gente pode até tentar, mas já quero até deixar claro para você que a probabilidade disso aí não dar certo em nada é muito grande. E o mesmo paciente que às vezes também está melhorando e depois ele volta a ter uma recidiva de quadro doloroso, aquele paciente que constantemente está no seu consultório com crise, com piora, precisando ir na emergência, faltando ao trabalho, né? Ou seja, não evolui, eu acho que esse é um paciente de indicação cirúrgica. Você falou bem, né? É individualizado. Mas, no geral, eu acho que em 3, 4 meses a gente tem que dar um destino para esse paciente. Ou ele ficou bom de vez e voltou a tocar a vida dele, com o tratamento de fisioterapia, tudo, ou ele não melhorou e a gente tem que oferecer para ele algumas alternativas. Essa paciente ficou quanto tempo, Maurício? Essa paciente ficou 3 meses. Danilo, eu sou muito cético, eu sou muito direto e sou muito objetivo. Assim, até porque acho que a posição do cirurgião, né, de uma pessoa, um médico que determina direções, eu acho que
Uma coisa é a gente tratar consequência. Terapias posturais, a gente é super a favor, né? A gente faz esse tratamento multidisciplinar. É notório que as terapias elas se unem, elas não se competem. Uma coisa é a gente tratar sintoma, outra coisa é a gente tratar consequência. Terapias conservadoras, remédio, fisioterapia, RPG, pilates, tratam consequência. Se o tratamento tiver combatendo a consequência e o paciente tendo melhora, eu acho que o rumo é manter o que tá, eventualmente o que está tendo sucesso. O time está ganhando. Acabou. Se o que está batendo consequência estiver tendo refratariedade, não adianta você pegar esse paciente e colocar nessa linha de tratamento que o tempo para ele é um fator diretamente proporcional. Quanto mais rápido você resolver o problema dele, melhor ele vai ficar e os resultados são melhores do tratamento. Isso, a medicina é diretamente proporcional. Poucas patologias, quanto mais precoce você tratar, melhor é. Então, a coluna também não protela. Eu acho que o protelamento gera um resultado ruim. Essa paciente não teve outra saída. 3 meses tratando e refratária, sobrou realmente para ela oferecer o melhor tratamento. E aí, nós como cirurgiões, tem um case amplo de tratamento. Porque eu falo, às vezes o paciente chega no consultório, né, Denis? Eu quero a melhor cirurgia da coluna. Depende. Cada tratamento, cada paciente, ele, dependendo da expertise do cirurgião, do case de tratamentos que o médico pode oferecer, para determinadas patologias, não tem o melhor tratamento. E às vezes não operar também é um tratamento. Então, Danilo, eu acho que é isso que é o enigma da nossa profissão. Né? A gente trazer o melhor tratamento para aquela paciente que está tentando buscar aprender nossa mão. Né? Eu falo que a mão do médico está estendida. Quem vai agarrar é a paciente. Né? Se todo mundo objetivou um tratamento consensual, porque o médico opina, o médico decide. Eu acho que o médico é um formador de opinião, sim. Mas a paciente também consente sobre aquilo ali. Todo mundo está de comum acordo, tem que ser feito. A partir daí, acho que a relação médico-paciente fica mais estreita para a gente determinar condutas prospectivas em cada caso. Mas você sabe que essa história do tratamento clínico, né? Às vezes, quando a gente tenta dar essa oportunidade de obviamente, de não partir para terapia mais invasiva, vocês já devem ter escutado também, né? O paciente que faz a reabilitação, faz o que tem que fazer e realmente você vê que o paciente é empenhado em fazer. E daqui a pouco, realmente, recidiva e você vai lá e indica a cirurgia. Aí algumas vezes você escuta, né? Pô, doutor, soubesse, já tinha operado há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, já tinha operado antes. Então, assim, como se a gente também tivesse esse poder de prever o que vai acontecer. O que eu respondo nessas horas é o seguinte: olha, você fez tudo certinho, você fortaleceu, você ganhou equilíbrio, diminuiu sobrecarga do eixo vertebral, não ganhou? Ótimo, então com certeza o seu pós-operatório vai ser muito melhor e muito mais fácil. Então nada do que for fazer vai ser perdido. Mas realmente, você indicar a cirurgia, não indicar a cirurgia, às vezes é mais difícil do que indicar a cirurgia, né? Eu falei com o Herbert semana passada, um tempo atrás. É difícil pra gente ficar toda hora atendendo o paciente, várias vezes no consultório, né? Toma esse remédio, toma esse, faz aquilo, faz outro, né? Isso é muito mais difícil às vezes do que muitas vezes você executar a cirurgia, né? Mas você tocou num assunto importante. Eu sou muito conservador também. Gosto que o paciente passe por um tratamento clínico, até para ele entender que ele fez tentativas, aquilo não foi frutífero, não deu resultado tal. E depois eu escuto do paciente: pô, doutor, a gente poderia ter feito isso aqui antes, né, etc. E tal. E eu digo para ele a mesma coisa: olha, foi válido. Primeiro, foi válido que você fez um preparo, que você vai ter ganho com isso. E segundo, que nós amadurecemos uma ideia da cirurgia. E você amadureceu uma ideia da cirurgia, né? Porque o pior paciente também, eu já tive isso, às vezes aquele que você indicou a cirurgia e depois ele também questiona: pô, doutor, será que não daria para a gente ter tentado sem cirurgia, né? Obviamente que sempre fica essa dúvida, porque não se tentou, né? Mas é o desafio, né? Muito. É um desafio e é difícil para todo mundo. Mas nós somos consultores.
A consulta médica é uma consultoria. Nós estendemos a mão, damos opções. Agora, sempre a decisão, o caminho, quem pega é o paciente, né? Exatamente. O paciente é o opina, dono, né? Das coisas. Nós estamos falando aqui de doenças degenerativas, que não são doenças oncológicas, né? Não são um câncer aqui que a gente tem que fazer isso e acabou, né? Nós temos aqui doenças que é possível ainda decisões que cabe muitas vezes um consentimento entre o médico e o paciente. O médico pode sugerir coisas, sugerir caminhos, o paciente tem que entender o caminho que ele vai pegar e a gente caminhar junto com esse paciente. E pode ser que durante o percurso do tratamento a gente mude o rumo. Começamos com um tratamento clínico, ele não funcionou, a gente mudou para a cirurgia, né? Enfim, E aí, 3 meses depois, eu acho que o paciente... refratária, dor incapacitante, déficit funcional. E aí que a gente optou por um tratamento cirúrgico. Doutor, qual a cirurgia? Danilo, eu sou muito enfático. Hoje, se pacientes jovens, musculatura boa, espaço discal preservado, pacientes que fazem atividade física constante, o melhor tratamento é o que a gente vai mostrar no próximo slide. Sim, o melhor tratamento é retirar o disco doente e colocar um disco novo artificial, que é a chamada artroplastia cervical. O advento da artroplastia cervical mantém a mobilidade da coluna, mantém os outros discos estáveis, evita a doença do disco adjacente e, o mais importante, mantém toda a anatomia cervical preservada, do ponto de flexibilidade, mobilidade, fazendo que a paciente passe por esse problema com menos trauma possível e caminhe depois da cirurgia, do ponto de vista de funcionalidade, com quase 100% de reabilitação. Hoje essa paciente tem uma vida normal, né? Foi operada e segue uma vida natural. Como o Denis falou, ela não foi curada do problema, porque ela não ganhou uma coluna nova, mas ela foi reparada de um problema grave que vinha em evolução constante. Eu acho que a medicina caminha exatamente para isso, para a gente cirurgicamente tentar restituir o máximo de igualdade daquela estrutura que ficou doente, né? Durante muito tempo, as cirurgias de coluna eram cirurgias que nós chamamos de artrodese, né? De fixação, ou seja, a gente ia pegar um segmento que foi desenvolvido para ser móvel, ter mobilidade, e a gente fixava ele, artrodesava ele. E as técnicas vêm mudando isso, e a cirurgia de artroplastia, que ela é nova no rol também, né? Não é, no rol é nova, né? Ela realmente vem com essa ideia, exatamente, da gente manter mobilidade, evitando que outras estruturas piorem também, né? Artroplastia, acabou a artrodese deles? Ou Não. ainda existe, né? Não, o tratamento é individualizado, né? Alguns pacientes chegam e falam, doutor, vi essa técnica, vi isso daqui, vi isso ali, pesquisei, é mais moderno, é melhor, tem melhores resultados, mas muitas vezes a doença do paciente, estruturalmente falando, não permite que essa técnica seja aplicada, né? Então, assim, não dá, é cirurgia de coluna, a gente... acabou aquela história de tratar a doença, você tem que tratar a estrutura da coluna. Ou seja, qual é a técnica aplicada em determinada situação que você tenta devolver, reparar aquela situação e devolver o funcionamento mais próximo possível da normalidade da estrutura da coluna. Você vê, a doença é uma doença de 2 discos. Na verdade, é uma doença da coluna. A coluna dela não se resume a 2 discos. Então, quer dizer, se a gente optar por uma técnica a qual você pensa em tratar apenas 2 discos e esquece do funcionamento da coluna, existe uma chance grande mesmo, ela se cuidando, de evoluir com doenças de outros segmentos da coluna. Então, não se trata, doutor, eu vim aqui que me encaminharam, tem uma hérnia, quero tratar a hérnia. Como é que... falo isso porque hoje em dia a gente tem muito recurso, muitas oportunidades. E em medicina, a gente sabe que funciona também como moda. Lança-se, começa a utilizar uma técnica, parece que todo mundo só quer fazer aquela técnica e só aquela técnica é boa, é mais moderna, é menor corte, só que não é assim. Eu acho que não existe uma técnica melhor que a outra.
São técnicas que se complementam e, dependendo de cada paciente, a gente avalia qual vai ser a melhor técnica para aquela paciente. Então, acho que o rol, né, como você falou antes, era só fusão, só artrodese. Não se tinha outra opção, né? Hoje não, a gente tem uma gama, uma opção grande de terapias ofertadas cada vez menos invasivas e que a gente consegue resolver não só o problema da doença, mas como da funcionalidade da coluna. Perfeito. Pode mudar o slide aí, por o número 2? O Maurício, bom, agora eu estou trazendo já o exame de imagem pós-operatório, né? Pós-operatório imediato. Então esse é um resultado da cirurgia. Eu ia pedir para você comentar um pouco sobre como é feita a cirurgia, a técnica, né? O dispositivo que está implantado, né? Eu já vejo aqui que a curvatura dela